a verdade sobre o fim dos tempos. Antes de entrarmos nessa história profunda, cheia de mistério, profecia e esperança, quero falar diretamente com você, que está aqui procurando respostas, consolo ou orientação espiritual. Quero convidá-lo, com muito carinho, a se inscrever no canal. Não estou dizendo isso apenas como criador, mas como um irmão na fé. Cada vez que você se inscreve, cada vez que deixa seu like, está ajudando a que essa palavra alcance mais pessoas que hoje estão confusas, angustiadas ou se sentindo isoladas. O YouTube mostra esses vídeos para mais pessoas quando vê que há interação, e talvez, sem que você imagine, seu gesto simples seja a razão pela qual alguém encontra esperança em Deus esta noite. Então, se puder, faça agora mesmo, com um coração disposto e uma fé humilde. Antes de começar a história, convido você também a deixar nos comentários uma frase de fé, algo que declara sua confiança em Deus em meio aos tempos difíceis. Você pode escrever: Senhor, minha vida está em tuas mãos. Isto simplesmente abrirá seu coração para o que está prestes a ouvir e marcará seu compromisso espiritual com a verdade. Agora, respire fundo, porque hoje falaremos sobre um tema que desperta medo em alguns, curiosidade em outros, mas principalmente um profundo chamado espiritual para todos: o fim dos tempos. E quero começar com uma pergunta que possivelmente nunca lhe fez antes. Alguma vez sentiu que o mundo está mudando rápido demais, como se algo grande estivesse acontecendo e sua alma pressentisse, mesmo sem compreender? Porque se sentiu isso, não é imaginação, não é coincidente. A Bíblia fala de sinais, de movimentos espirituais invisíveis, de eventos que anunciam algo maior do que qualquer acontecimento humano. E hoje, precisamente hoje, vamos caminhar juntos por essas verdades. E se ele dissesse que o fim dos tempos não é um acontecimento para temer, mas uma revelação divina que pode fortalecer sua fé, abrir seus olhos e dar uma esperança que o mundo jamais poderá oferecer? E se a dissesse que não se trata de destruição, mas de propósito, de juízo, sim, mas também de misericórdia? E se você dissesse que nessas profecias existe uma mensagem pessoal de Deus para a sua vida, uma que realmente compreendem? Talvez tenha crescido ouvindo que o fim dos tempos é caos e escuridão. Talvez tenha ouvido versões confusas, teorias humanas ou mensagens que só causam medo. Mas hoje quero que ouça a verdade de um lugar diferente, do coração de Deus. Ao longo deste vídeo, e especialmente na parte final, descobriremos uma revelação que pode transformar completamente sua maneira de entender os eventos finais. Não estou dizendo isso para criar suspense, mas porque é real. Há algo que a maioria das pessoas ignora ao ler as profecias bíblicas, algo que revela não só o que está por vir, mas porque está vindo, e como isso tem tudo a ver com você, com seu propósito e com sua fé. Antes de continuarmos, quero que saiba algo fundamental. Este vídeo não é sobre dados, teorias humanas ou alarmismo. Não estamos aqui para adivinhar o futuro. Estamos aqui para ouvir a voz de Deus através de sua palavra. Porque o fim dos tempos, segundo a Bíblia, não é um mistério para desesperar, mas um mistério para preparar o coração. E à medida que avançamos, quero que se pergunte a si mesmo: o que Deus quer me ensinar através destes sinais? Que parte da minha vida precisa despertar? Estou pronto para entender a verdade, mesmo que desafie minhas ideias anteriores. Hoje falaremos da queda moral do mundo, do aumento da injustiça, da escuridão espiritual que se espalha, mas também falaremos do amor inquebrantável de Deus, de sua paciência, de seu chamado para despertar e do propósito eterno por trás de cada profecia. Porque quando a Bíblia fala sobre o fim, não está anunciando o fim do amor, o fim da esperança ou o fim da história humana. Está anunciando o início do cumprimento de tudo o que Deus prometeu desde o início. Então, abra seu coração. Hoje você não está aqui por acaso. Hoje você está aqui porque Deus tem algo a lhe dizer. E o que você aprenderá neste vídeo pode não apenas mudar sua perspectiva do futuro, mas também renovar sua fé no presente. O fim começa no coração humano. Quando falamos sobre o fim dos tempos, muitos imaginamos catástrofes, terremotos, guerras, sinais no céu, mas a Bíblia revela algo muito mais profundo, ao mesmo tempo mais perturbador. O verdadeiro início do fim não está fora, está dentro do coração humano. E para entender isso, precisamos voltar às palavras de Jesus, que declarou que antes de qualquer sinal visível teria um terremoto silencioso, mas devastador: o resfriamento do amor,
a perda da compaixão, a corrupção interior que transformaria sociedades inteiras de dentro para fora. Jesus disse que por se multiplicar a maldade, o amor de muitos se esfriará. Esta frase, aparentemente simples, é uma das profecias mais poderosas e menos conhecidas, porque não fala de um desastre físico, mas sim de um colapso moral. Fala de um mundo onde as pessoas se tornam indiferentes à dor do outro, onde a violência deixa de surpreender, onde a mentira parece mais conveniente do que a verdade, onde o orgulho relacionamentos e o egoísmo se torna a lei dominante. E se olharmos ao nosso redor, não é exatamente isso que estamos vendendo? Pense por um momento. Quantas vezes você sentiu que a humanidade avança tecnologicamente, mas retrocede espiritualmente? Quantas vezes você viu o mal se tornar normal, a injustiça ser celebrada, o correto ser ridicularizado? Essa confusão moral não é coincidência. É o reflexo de um mundo que se afasta de Deus sem perceber. Neste momento, quero que reflita comigo. O fim dos tempos não é apenas um evento profético, é um espelho espiritual. Ele nos mostra que ponto somos como humanidade e para onde vamos continuar ignorando a Deus. Porque sempre que uma geração se afasta dos princípios divinos, o coração coletivo se torna um pouco mais escuro. Mas não quero que ouça isso com medo. Você não está aqui para sentir terror. Você está aqui para despertar. Porque se o fim começa no coração humano, isso significa algo extraordinário. A renovação também começa lá. Ou seja, Deus não inicia sua obra final destruindo, mas chamando, sacudindo, despertando o interior de cada pessoa. Antes de mover o céu, Deus move o coração. Antes de estremecer a terra, Deus estremece a alma. Quando observamos a história bíblica, vemos que cada julgamento, cada advertência divina, cada sinal, sempre foi precedido por um convite ao arrependimento, por um chamado amoroso a voltar ao caminho certo. Deus nunca julgue sem antes falar, sem antes convidar, sem antes estender sua mão. E se hoje você está ouvindo estas palavras, não importa quem você seja ou o que tenha vivido, quero que saiba que Deus também está batendo a porta do seu coração. Você não está aqui por curiosidade ou porque sim. Você está aqui porque há algo em você que reconhece que estes tempos exigem mais fé, mais discernimento, mais entrega. E isso não é coincidência. É o Espírito Santo despertando o seu espírito. Agora pergunte a si mesmo: quantas áreas da sua vida estão passando por esse esfriamento do amor? Em que momentos você sentiu que a maldade do mundo tentou apagar a luz dentro de você? Onde você sente que Deus está chamando você para permanecer firme, mesmo que o mundo se incline para o contrário? O fim dos tempos, em sua essência mais pura, não é uma mensagem de destruição. É uma mensagem de advertência misturada com um profundo chamado ao retorno. O coração humano tem se endurecido, mas Deus continua enviando sinais para que ninguém se perca. E você, ao estar aqui, já está respondendo a esse chamado. Aprofundaremos mais neste tema. Veremos como essa transformação interior do mundo abre caminho para sinais externos, mas, mais importante ainda, como esses sinais revelam o amor, a justiça e a paciência de Deus. A segunda verdade: quando a escuridão cresce, a luz de Deus se torna mais visível. Há um detalhe precioso, e muitas vezes ignorado, sobre o fim dos tempos. A escuridão não avança sozinha. Cada vez que cresce, a luz de Deus se revela com mais força. As Escrituras não descrevem um fim dominado apenas pelo caos, medo e destruição. Não. A Bíblia revela um profundo equilíbrio espiritual. Enquanto o mundo se enche de confusão e pecado, Deus intensifica seu chamado, sua presença e sua obra naqueles que estão dispostos a ouvir. Isso significa que os sinais do fim não mostram apenas decadência, mas também esperança. Não são apenas advertências de julgamento, mas também convites para um avivamento. E isso é algo que o próprio Jesus nos ensinou. Quando falou sobre os últimos tempos, ele não disse que seus seguidores seriam derrotados, nem que o mal reinaria sem oposição. Ele disse: este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, e então virá o fim. Veja como isso é poderoso. Antes do fim, Deus garante que sua mensagem chegará a todas as nações, a todos os cantos, a todos os corações que quiserem ouvir. Isso significa que, em meio ao caos, Deus está trabalhando. Em meio à escuridão, Deus está revelando sua luz. Em meio à maldade, Deus está levantando homens e mulheres que não têm vergonha de proclamar sua verdade. E você?
que está assistindo a este vídeo agora, também faz parte dessa luz. Pense nisso. Em uma época em que muitos preferem ignorar Deus, você está aqui, ouvindo a sua palavra. Em uma época em que a fé esfria em milhões de pessoas, você está buscando entender, aprender, despertar. Nada disso é acidental. Quando o mundo parece mais frio, Deus começa a acender pequenas chamas naqueles que o buscam. E essas pequenas luzes, juntas, formam um brilho capaz de desafiar a escuridão mais densa. A Bíblia nunca disse que o fim seria um triunfo do mal. Ela disse que seria um tempo de separação. Aqueles que amam a luz a abraçarão ainda mais, e aqueles que amam a escuridão serão expostos por ela. E essa separação não deve assustá-lo. Pelo contrário, deve lembrá-lo de que Deus está preparando seu povo, fortalecendo seus filhos e afirmando sua fé para que ninguém seja pego de surpresa. Quando você lê as profecias, Daniel, Apocalipse, as palavras de Jesus, você vê um padrão constante. Cada avanço das trevas é acompanhado por uma revelação divina. Quando Nabucodonosor ascendeu ao poder, Daniel recebeu visões. Quando Israel caiu na idolatria, Deus levantou profetas. Quando o Império Romano oprimia muitos, Jesus nasceu. Quando a igreja enfrentou perseguição, o Espírito Santo desceu com poder. Você percebe? Deus nunca deixa a escuridão avançar sem levantar a luz. E o mesmo acontece hoje. As guerras, a confusão moral, a perda de valores, a crescente injustiça, tudo isso abalou milhões de pessoas. Mas, ao mesmo tempo, nunca na história tantas pessoas buscaram a Deus de coração, abriram a Bíblia, oraram com urgência, sentiram um chamado interior que não conseguem explicar. Muitos sentem, Deus está perto. E não estão errados, porque quando a escuridão cresce, a luz de Deus se torna mais visível. E essa luz não é apenas um conceito, essa luz é um convite. É um lembrete de que, embora o mundo esteja cambaleando, Deus continua em seu trono, firme, imutável, soberano. Nada do que acontece o surpreende. Nenhum evento global escapa ao seu controle. Nenhuma crise altera seu plano perfeito. Essa luz também é um aviso amoroso. Accord. Busca o que realmente importa. Não se distraia. Não perca sua alma seguindo as sombras. Porque o fim dos tempos não é apenas um período profético, é um chamado pessoal. Deus quer que você esteja acordado, alerta, firme e cheio de discernimento. E aqui vem a parte mais bonita. Essa luz também é uma promessa. Uma promessa de que, embora a noite pareça longa, o amanhecer de Deus chegará. Uma promessa de que a escuridão não tem a última palavra. Uma promessa de que cada lágrima será vista, cada oração será ouvida e cada ato de fé será recompensado. A escuridão cresce, sim, mas ela não cresce sozinha. Ao lado dela, Deus está despertando corações, reavivando ministérios, restaurando vidas, fortalecendo aqueles que haviam esfriado. E o fato de você estar aqui, ouvindo estas palavras, é prova disso. No próximo bloco, veremos como essa luz divina se contrapõe a um dos sinais mais fortes e mais ignorados do fim, a sede espiritual do mundo, uma sede que está levando milhões a buscar respostas fora de Deus, mas que também está preparando muitos para encontrar a verdade. A vigilância do coração em tempos sombrios. Às vezes, quando pensamos no fim dos tempos, imaginamos catástrofes, terremotos, sinais misteriosos no céu, reinos caindo, perseguições, a marca da besta, dragões apocalípticos e tudo aquilo que tantas pessoas comentam com medo ou curiosidade. Mas Jesus nunca começou falando sobre terremotos. Ele começou falando sobre o coração humano. E é aí que este bloco precisa tocar você profundamente. Por quê? Meu amigo, minha amiga, se a linha do tempo profética realmente está avançando, o primeiro sinal não está lá fora, mas dentro. Jesus disse: cuidado para que ninguém os engane. Antes da marca, antes das guerras, antes das perseguições, vem o engano. E o engano não começa como algo grande, assustador ou óbvio. Ele chega como uma sombra suave, como um pensamento sutil, como uma ideia confortável. Ele aparece como aquela voz que diz: você não precisa vigiar tanto. Todos fazem isso. Ninguém vai notar. Deus entende. E assim, muitos, sem perceber, começam a se afastar do Pai, não por rebeldia, mas por descuido. Imagine agora uma pessoa caminhando à noite com uma lanterna na mão. A luz é forte, clara,
segura. Mas ela decide abaixar a lanterna, só um pouquinho. Nada grave, só para descansar o braço. Depois de alguns minutos, ela baixa um pouco mais, e depois um pouco mais, até que, em determinado momento, ela está caminhando na escuridão sem perceber. Foi assim, lentamente, passo a passo, sem uma grande queda dramática. Ela simplesmente deixou de vigiar. Isso é exatamente o que Jesus quis dizer quando pediu vigilância. Porque o fim não chegará apenas com fenômenos externos, mas com o enfraquecimento interno do coração humano. Hoje, muitos vivem um cristianismo confortável, adaptado, diluído. Um cristianismo que não exige renúncia, que não confronta, que não transforma. Mas o verdadeiro evangelho sempre abala nossas estruturas. Quando Jesus fala do fim dos tempos, ele não está tentando assustá-lo, ele está tentando despertá-lo. Ele está dizendo: cuide do seu coração. Não o deixe dormir. Não se acostume com o que o afasta de mim. E talvez você esteja vivendo exatamente esse momento. Talvez sinta que sua luz não brilha mais como antes. Talvez não ore mais como antes. Talvez não sinta mais aquele fogo, aquele desejo, aquele brilho que o levava a buscar a Deus com todo o seu coração. Talvez esteja se acostumando com coisas que antes rejeitava. E isso, meu amigo, minha amiga, isso sim é um verdadeiro sinal dos últimos tempos. Um mundo que tenta apagar o brilho da fé dentro de você. Jesus também disse algo muito forte. Por se ter multiplicado a maldade, o amor de muitos esfriará. Observe que ele não disse de alguns, mas de muitos. Isso significa que não é algo raro, é um fenômeno global. O amor esfriará, o coração endurecerá. As pessoas perderão a sensibilidade espiritual. Pensarão que tudo é normal, que nada é pecado, que tudo é permitido. Um mundo inteiro com a consciência cauterizada, e é aí que o inimigo cresce, não porque é forte, mas porque os corações estão fracos. Mas aqui vem uma verdade maravilhosa, uma verdade que talvez você precise ouvir hoje. Nem tudo precisa esfriar dentro de você. O mundo pode mudar, a cultura pode mudar, a sociedade pode se corromper, mas você não precisa se perder. Você pode ser aquela chama que resiste, aquele pequeno fogo que ninguém consegue apagar, aquela luz que cresce justamente quando a noite fica mais escura. Neste bloco, quero que você imagine seu coração como uma casa com portas e janelas. E Jesus diz: vigie. Isso significa: cuide do que entra, cuide do que sai, cuide do que você permite que habite dentro de você. Porque o fim dos tempos não será vencido com conhecimento intelectual, mas com um coração firme em Cristo. E você pode ter certeza de uma coisa: aqueles que permanecem vigilantes não têm nada a temer. Nada. Porque a escuridão nunca vence a luz. Nunca. E talvez, enquanto ouve estas palavras, Deus esteja tocando algo dentro de você. Talvez Ele esteja dizendo: filho, filha, acorde. Talvez Ele esteja chamando você de volta ao lugar onde sua fé era mais pura, mais forte, mais viva. Talvez Ele esteja chamando você para levantar novamente aquela lanterna que você deixou cair. E isso é vigilância. Não é paranoia, não é medo. É permanecer acordado quando o mundo inteiro está espiritualmente adormecido. É amar quando o mundo se torna frio. É perdoar quando o mundo odeia. É continuar buscando quando muitos desistem. É guardar o coração, porque o coração é o campo de batalha final. Se você está aqui, se chegou até este bloco, não é por acaso. Deus o trouxe porque Ele quer reavivar algo dentro de você. E o fim dos tempos, para os vigilantes, não será um terror, será uma revelação. Será luz, será promessa, será esperança, porque aqueles que vigiam caminham com aquele que venceu o mundo. O silêncio profético e os dias precedentes ao fim. Há momentos na história bíblica em que Deus fala com voz de trovão, com sinais visíveis, com prodígios impossíveis de ignorar. Mas também existem outros. Momentos em que Deus permanece em silêncio, um silêncio que não significa ausência, mas preparação. E quando Jesus falou sobre o fim dos tempos, deixou claro que haveria um período em que muitos olhariam para o céu esperando sinais extraordinários, enquanto verdadeiros avisos estariam correndo de forma silenciosa, discreta, quase imperceptível para aqueles que vivem distraídos.
Imagine por um instante uma cidade ao amanhecer. Tudo parece tranquilo. As ruas calmas, os pássaros cantando, o sol nascendo lentamente por trás dos prédios. Mas sob essa aparente quietude, algo está mudando. As sombras se movem, a temperatura varia e a luz começa a revelar o que durante a noite estava oculto. Assim também Jesus descreveu os tempos que antecederam o fim. Um amanhecer espiritual em que muitos continuariam adormecidos, convencidos de que tudo continua igual, enquanto Deus já está movendo a história para o seu cumprimento. Jesus disse, como nos dias de Noé, assim será a vinda do Filho do Homem. E o interessante é que ele não destacou apenas a maldade daquela geração, mas algo muito mais profundo. As pessoas viviam como se nada estivesse acontecendo. Comiam, bebiam, casavam-se, trabalhavam, planejavam o futuro. Tudo normal. Não era uma geração que olhava para Deus com ódio. Era uma geração que simplesmente não olhava para Deus. Esse é o maior silêncio profético do fim dos tempos, quando o mundo perde a capacidade de perceber a presença de Deus. Hoje, algo muito semelhante ocorre. Pessoas acostumadas à rotina, à velocidade do dia a dia, às redes sociais, aos desejos imediatos, a uma vida completamente centrada no exterior, e o coração, pouco a pouco, torna-se surdo à voz de Deus. Não porque Deus tenha deixado de falar, mas porque o barulho do mundo se tornou mais forte do que a sensibilidade da alma. Esse é o tempo silencioso que antecede o fim. Um período em que os sinais não estão necessariamente no céu, mas na forma como o ser humano vive sem perceber que a história já se aproxima do seu desfecho. Mas há aqui algo ainda mais profundo. Durante este período silencioso, a profecia não para. Pelo contrário, acelera. Jesus comparou às dores de parto. Quem já viu uma mulher prestes a dar à luz sabe que, no início, as contrações são suaves, espaçadas, distantes umas das outras. Mas, com o tempo, elas se tornam mais fortes, mais frequentes e mais intensas. É exatamente o que o mundo está vivendo agora. Pequenas contrações espirituais que muitos ignoram, mas que anunciam algo poderoso que se aproxima. Terremotos, sim. Crises, sim. Guerras e rumores de guerras, sim. Mas o mais importante não são os eventos em si, mas a velocidade com que ocorrem. A aceleração é o verdadeiro sinal. E essa aceleração acontece de forma tão silenciosa que muitos não a percebem. É como estar dentro de um trem que começa a se mover lentamente. No início parece que não se move, mas quando você percebe, já está correndo a grande velocidade. Assim são os dias que antecedem o fim. Uma aceleração tão sutil que apenas os vigilantes percebem. E enquanto tudo isso acontece, Jesus continua dizendo algo fundamental. Não tenham medo. Parece irônico, não é? Falar de sinais, tempos difíceis, dores, conflitos, e ainda assim pedir que não tenhamos medo. Mas aqui está o segredo. O medo só existe para aqueles que não estão preparados, para aqueles que vivem desconectados de Deus. Para aqueles que caminham com Cristo, o fim dos tempos não é uma ameaça, é uma promessa. Não é uma catástrofe, é um reencontro. Não é escuridão, é o amanhecer. Esse silêncio profético também cumpre um propósito precioso: revelar quem realmente pertence ao Senhor. Porque nos momentos de quietude, quando nada de extraordinário parece estar acontecendo, é quando os corações são provados. Quando ninguém está olhando, quando o mundo está distraído, quando todos seguem suas vidas como se Deus não estivesse fazendo nada. É nesse momento que se revela quem continua buscando, quem continua acreditando, quem continua amando, quem continua vigiando. E talvez você, que está assistindo a este vídeo agora, esteja vivendo exatamente esse silêncio. Talvez você tenha orado e ainda não tenha recebido resposta. Talvez você esteja tentando entender o que Deus está fazendo, e tudo parece quieto, estático, imóvel. Mas deixe-me dizer algo profundo. No silêncio, Deus está preparando algo grande. Os maiores movimentos de Deus sempre começam quando tudo parece tranquilo. Antes do dilúvio, silêncio. Antes da libertação do Egito, silêncio. Antes do nascimento de Jesus, 400 anos de silêncio. Antes da ressurreição, silêncio do sábado. E agora, antes do fim dos tempos, o mundo vive o maior silêncio profético da história. Mas aqueles que ouvem Jesus, que sentem em seu espírito que algo está mudando, esses não estão adormecidos. Esses estão acordados, estão preparados.
Estão prontos para reconhecer o amanhecer quando outros ainda acreditam que é noite. Os sinais que o mundo não quer ver. Quando Jesus falou sobre os sinais do fim, não o fez para semear o medo, mas para despertar os corações. No entanto, ele também deixou algo claro: haveria sinais que nem todos viriam. Não porque fossem invisíveis, mas porque muitos fechariam os olhos voluntariamente. É difícil aceitar que vivemos em tempos decisivos. É mais confortável acreditar que tudo continuará igual para sempre. Mas a palavra revela algo diferente. Quando o fim se aproxima, Deus permite que os acontecimentos do mundo atuem como despertadores espirituais. Pensemos por um momento naquilo que Jesus chamou de princípio das dores. Não se trata simplesmente de catástrofes isoladas, mas de um padrão, de uma progressão, de uma mensagem divina que o mundo tenta ignorar. Hoje, as pessoas assistem ao noticiário e veem violência, desigualdade, guerras, desastres naturais, crises morais, famílias destruídas, mas poucos conectam isso com o que já havia sido profetizado. Não por falta de informação, mas por falta de discernimento espiritual. Os sinais estão lá, brilhando como luzes vermelhas em um painel de aviso, mas o mundo decidiu olhar para o outro lado. Jesus mencionou terremotos, pragas, fome, guerras, rumores de guerras, mas também falou de algo ainda mais profundo: o esfriamento do amor. Este é talvez o sinal mais doloroso de todos. Quando o amor esfria, a humanidade perde sua essência. As pessoas deixam de importar. Os pais se afastam dos filhos. Os filhos se rebelam contra os pais. As amizades tornam-se superficiais. Os casamentos se rompem com facilidade. Os corações endurecem, incapazes de sentir compaixão. E quando o amor desaparece, a maldade ocupa seu lugar. Esse é o sinal silencioso que revela que algo está se quebrando dentro do ser humano. Por isso Jesus disse: "E, por se multiplicar a maldade, o amor de muitos esfriará." Essa frase, tão simples, descreve exatamente o que vivemos hoje. Não é apenas a violência física que aumenta, é a violência emocional, espiritual e moral. As pessoas estão cansadas, feridas, desiludidas, e muitas deixam de tentar amar porque acreditam que não vale mais a pena. Mas Deus nos alerta: quando o amor se apaga, a escuridão avança. Outro sinal muito importante que Jesus mencionou é o aumento do conhecimento. À primeira vista, isso parece positivo, e em parte é, mas também é um aviso. Hoje temos acesso a mais informações do que qualquer geração anterior. A tecnologia avançou, a ciência se multiplicou, a comunicação nunca foi tão rápida. Mas, ao mesmo tempo, o discernimento diminuiu drasticamente. As pessoas sabem muito, mas compreendem pouco. Elas acumulam dados, mas ignoram a verdade. A informação cresceu, mas a sabedoria diminuiu. Essa é uma das maiores ironias do fim dos tempos. E no meio de tudo isso, Jesus também falou sobre o surgimento de falsos profetas. Não apenas religiosos, mas ideológicos, culturais e sociais. Pessoas que prometem liberdade, mas vendem escravidão emocional. Líderes que falam de paz, mas semeiam divisão. Vozes que dizem siga seu coração, quando a Bíblia adverte que o coração humano pode ser enganador. Hoje, mais do que nunca, vivemos em um mundo cheio de verdades alternativas, crenças inventadas, espiritualidade de conveniência. Muitos buscam a Deus, mas o buscam nos lugares errados, em mensagens distorcidas, em versões confortáveis que não exigem compromisso. Esses sinais não são para gerar pânico, são para gerar consciência. São como placas na estrada que dizem: você está chegando ao destino. E o destino não é destruição, é redenção. Deus nunca enviou sinais para assustar seu povo, mas para prepará-lo. Quando um pai liga para seu filho antes de uma tempestade, não é para aterrorizá-lo, mas para protegê-lo. Assim são as profecias, chamados de amor para que ninguém seja pego de surpresa. O mais impressionante nesses sinais é a forma como eles se entrelaçam. Eles não aparecem isoladamente, mas simultaneamente. O mundo inteiro se agita com intensidade, como se uma força espiritual estivesse acelerando a história para o seu cumprimento. Alguns chamam isso de casualidade, outros chamam de coincidência. Mas aqueles que conhecem a palavra sabem, nada é casualidade. A profecia está se encaixando como as peças de um quebra-cabeça que finalmente começam a mostrar a imagem completa. E talvez você,
Enquanto ouve isso, já tenha sentido em seu espírito que algo está mudando no mundo. Não apenas lá fora, mas aqui dentro. Talvez você tenha percebido que Deus está chamando você para despertar, para olhar além das notícias, além das aparências, além da rotina. Talvez você esteja entendendo que esses sinais não são apenas para o mundo, eles são para você, para que você fortaleça sua fé, para que você se aproxime mais de Deus, para que você não seja enganado, para que você permaneça firme até o fim, porque Jesus deixou uma promessa poderosa. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Perseverar, essa é a chave. Não é entender tudo, nem conhecer todas as profecias. É permanecer. Permanecer fiel. Permanecer atento. Permanecer em oração. Permanecer no amor. Permanecer em Cristo. E em um mundo repleto de sinais que anunciam o fim, o maior sinal de todos continua sendo a fé viva no coração daqueles que não desistem. A batalha é invisível pelo coração humano. Uma das verdades mais profundas que Jesus revelou sobre o fim dos tempos é que, antes que a guerra ecloda na terra, ela primeiro acontece no espírito. Não é visível aos olhos humanos, não aparece nas notícias, não é percebida por aqueles que vivem distraídos. Mas está lá, tão real quanto o vento que não vemos, mas sentimos. É uma batalha silenciosa, contínua, intensa, uma batalha pelo coração humano. Quando Jesus falou sobre o fim, ele não mencionou apenas sinais externos. Ele alertou sobre uma transformação interna que ocorreria dentro das pessoas. Uma mudança tão sutil que muitos nem perceberiam, mas uma transformação que determinaria de que lado cada um estaria no grande desfecho da história. Ele disse que muitos ficariam escandalizados, trairiam uns aos outros, se odiariam, palavras fortes e profundas que revelam um conflito espiritual real. Pense por um momento no que isso significa. O fim dos tempos não começa com terremotos, começa com o esfriamento do amor. Não começa com guerras, começa com a perda da compaixão. Não começa com catástrofes, começa com a fragmentação do coração humano. E é exatamente isso que vemos hoje. Uma geração ferida, cansada, dividida, buscando preencher o vazio interno com tudo que o mundo oferece, exceto Deus. E enquanto isso acontece na superfície, algo muito maior está acontecendo no invisível. A Bíblia nos mostra que existe um inimigo espiritual que sabe que seu tempo é curto. E, sabendo disso, sua maior estratégia não é assustar, é distrair. Não é aterrorizar, é entorpecer. Não é atacar com violência, é seduzir com pequenas concessões. Ele sabe que, se conseguir tornar o coração humano indiferente, já ganhou metade da batalha. É por isso que Jesus disse repetidamente: vigiem. Fiquem atentos, estejam alertas, não durmam espiritualmente, não se deixem enganar, porque a maior guerra do fim dos tempos será travada dentro das pessoas, nos pensamentos, nas decisões, nos valores, nos afetos, no caráter. O mundo exterior pode parecer tranquilo, mas no coração humano existe uma disputa constante entre a luz e as trevas, entre a verdade e a mentira, entre a fé e a incredulidade. Essa batalha invisível se assemelha ao que aconteceu nos dias de Elias. O povo não rejeitava completamente a Deus, mas dividia seu coração entre o Senhor e Baal. Não era ateísmo, era distração espiritual. Não era rebelião, era mistura. E essa mistura os tornava incapazes de ouvir claramente a voz de Deus. Hoje vivemos algo semelhante. Pessoas que dizem amar a Deus, mas vivem cansadas, ansiosas, espiritualmente desconectadas, presas em rotinas vazias, lutando contra tentações que drenam sua força interior. E, enquanto isso, a profecia continua se cumprindo. O mundo empurra as pessoas para um ritmo acelerado, para preocupações constantes, comparações, obsessões, vícios emocionais e digitais. E, lentamente, o coração se afasta de Deus sem perceber. Essa é a estratégia mais perigosa do inimigo no fim dos tempos, provocar uma cegueira espiritual que parece normalidade. Mas aqui vem a parte mais poderosa deste bloco. Nenhuma batalha espiritual é perdida quando permanecemos na presença de Deus. Jesus nunca deixou seus discípulos desamparados. Ele não apenas descreveu o fim, ele deu ferramentas para enfrentá-lo. Ele falou sobre a importância da oração, da vigilância, da sobriedade, da fé firme, da perseverança. Ele mostrou que,
Mesmo quando o mundo parece escuro, a luz de Deus dentro de nós será suficiente para resistir. E é por isso que o Espírito Santo continua agindo hoje com tanta intensidade. Enquanto o mundo se enche de confusão, ele traz clareza. Enquanto muitos se rendem ao cansaço, ele renova as forças. Enquanto o amor de muitos esfria, ele acende o fogo no coração daqueles que o buscam. Enquanto as trevas tentam avançar, ele levanta homens e mulheres dispostos a permanecer firmes, mesmo quando tudo parece desmoronar. E talvez você seja uma dessas pessoas. Talvez você tenha sentido, ultimamente, uma batalha dentro de você. Talvez você tenha sentido uma luta entre permanecer firme na fé ou ceder ao desgaste. Talvez você tenha enfrentado dúvidas, medos, tentações, desânimo. Mas deixe-me dizer uma coisa. Se você está lutando, é porque você ainda é território de Deus. A luta nunca é prova de fraqueza, é prova de que há algo precioso em você que o inimigo tenta alcançar. Este bloco é um convite para você despertar espiritualmente, para você reconhecer que sim, há uma batalha invisível acontecendo, mas você não está sozinho. Deus não o chamou para cair, Ele o chamou para resistir. Ele não o chamou para viver com medo, Ele o chamou para viver em vigilância. Ele não o chamou para ser derrotado, Ele o chamou para vencer. Porque, no final dessa batalha, aqueles que mantiverem seu coração firme em Cristo serão chamados vencedores. E é a eles, a você, que Jesus prometeu: estarei com vocês todos os dias, até o fim do mundo. A grande decepção e o engano. Quando Jesus falou sobre o fim dos tempos, ele não apenas alertou sobre guerras, crises ou catástrofes naturais. Seu aviso mais forte foi sobre algo muito mais sutil e perigoso: o engano espiritual. Uma mentira tão bem construída, tão convincente, tão sedutora, que até mesmo os mais crentes correriam o risco de cair se não permanecessem firmes na verdade. Jesus disse: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão grandes sinais e prodígios, de tal maneira que enganarão, se possível, até mesmo os escolhidos. Essas palavras não são um exagero. São um aviso sério sobre uma realidade que já começou a se manifestar. O engano final não será apenas uma mentira, será uma verdade distorcida, uma fé adulterada, uma espiritualidade manipulada. Imagine por um instante um espelho. Quando você olha para ele, vê algo real, mas invertido. A imagem parece verdadeira, mas não é. Assim será o engano dos últimos tempos, algo que se parece com a verdade, que soa como a verdade, que emociona como se fosse verdade, mas que, no fundo, está desconectado de Deus. Será uma fé sem arrependimento, uma espiritualidade sem cruz, um evangelho sem transformação. Algo agradável aos ouvidos, mas letal para a alma. Hoje já podemos ver como essa grande decepção começa a tomar forma. As pessoas buscam milagres sem obediência, poder sem santidade, experiências sem compromisso. Muitos querem o Deus que abençoa, mas não o Deus que corrige. Querem o Deus que cura, mas não o Deus que exige entrega. Querem o céu, mas não querem o caminho estreito. Essa mentalidade abre espaço para que o engano espiritual se infiltre de maneira imperceptível. E esse engano não vem apenas de fora, vem de dentro. Pessoas que pregam em nome de Deus, mas não vivem de acordo com sua palavra. Líderes que usam o nome de Jesus para construir impérios humanos. Mensagens que falam de amor, mas escondem a verdade. Ensinamentos que prometem liberdade, mas escravizam a alma ao ego, ao orgulho, ao pecado. Jesus nos advertiu: pelos seus frutos os conhecereis. Mas nos últimos tempos, muitos preferirão seguir palavras bonitas em vez de frutos verdadeiros. A grande decepção também se manifestará por meio de sinais e prodígios. Isso pode parecer alarmante, mas Jesus foi claro: nem todo milagre vem de Deus. Nem toda cura é divina. Nem toda visão é celestial. Nem toda profecia é verdadeira. No fim dos tempos, o sobrenatural será tão comum que muitos confundirão manifestação espiritual com aprovação divina. Por isso, mais do que nunca, será necessário discernimento, a capacidade de reconhecer a voz de Deus em meio a tantas vozes. E aqui está o ponto mais sensível: o engano final será emocional, não intelectual. Não enganará primeiro a mente, enganará o coração. Será algo que tocará os sentimentos, que despertará empatia, que parecerá correto, justo, inclusivo,
aceitável. As pessoas dirão: isso não pode ser errado se me faz sentir bem. Mas a fé não é guiada por emoções, é guiada pela verdade. E quando o coração assume o controle, a verdade se torna relativa, adaptável, flexível, moldada ao gosto humano. Isso é exatamente o que o inimigo deseja, uma geração que sente muito, mas discerne pouco. Por isso, Jesus disse repetidamente: cuidado para que ninguém os engane. Ele sabia que a maior guerra do fim dos tempos seria contra a verdade, porque quem perde a verdade perde o caminho. Quem perde o caminho perde a fé, e quem perde a fé perde tudo. Mas aqui vem a boa notícia: o engano não tem poder sobre aqueles que permanecem na palavra de Deus. A verdade é como uma lâmpada acesa em um quarto escuro. Não importa quão densa seja a escuridão, ela nunca poderá apagar a luz. A palavra de Deus é a única âncora que mantém o coração firme quando tudo ao nosso redor parece confuso. Cada vez que você lê, medita, ora e guarda as Escrituras, você fortalece seu espírito contra o engano final. A grande decepção não será vencida pela inteligência, pelo conhecimento técnico ou pela experiência religiosa. Ela será vencida pela intimidade com Deus. Quem conhece a voz do pastor nunca seguirá a voz do estranho. Quem caminha com Jesus diariamente nunca será seduzido por imitações. Quem guarda o coração na presença de Deus reconhecerá a verdade, mesmo quando o mundo inteiro estiver celebrando a mentira. Talvez você esteja vivendo um momento em que tudo parece confuso. Talvez você veja tantas opiniões diferentes, tantas vozes espirituais, tantas doutrinas novas, que às vezes parece difícil saber o que realmente vem de Deus. Mas se o seu coração permanecer firme em Cristo, se você buscar o Espírito Santo com sinceridade, se você permanecer em oração e obediência, você pode ter certeza: o engano não o alcançará. Porque aqueles que amam a verdade serão guardados pela verdade. E quando chegar o dia em que o mundo inteiro se curvar diante de uma mentira brilhante, os filhos de Deus permanecerão firmes, olhando para aquele que é o caminho, a verdade e a vida. O despertar dos filhos de Deus nos últimos tempos. Uma das verdades mais maravilhosas e menos comentadas sobre o fim dos tempos é que, antes da volta de Jesus, haverá um grande despertar espiritual. Não um avivamento emocional, não uma moda religiosa passageira, mas um movimento profundo, silencioso, poderoso, um despertar genuíno no coração daqueles que pertencem a Deus. Enquanto o mundo se entrega à confusão, aos enganos e à frieza espiritual, um povo se levantará com uma fé renovada, com os olhos abertos, com o coração alinhado ao Espírito Santo. A Bíblia não descreve um final em que a escuridão vence. Ela descreve um final em que a escuridão tenta avançar, mas a luz de Deus se levanta com mais força. E essa luz se manifesta nos filhos de Deus, pessoas comuns, simples, discretas, mas cheias de uma fé que não pode ser apagada. Esse despertar não será barulhento, não será um espetáculo, não será algo que aparecerá nas manchetes. Será algo que acontecerá em segredo, dentro do coração humano. Pessoas que estavam distantes retornarão. Pessoas que estavam frias se acenderão espiritualmente. Pessoas que viviam distraídas despertarão. Pessoas que viviam em pecado sentirão um profundo chamado ao arrependimento. Pessoas que quase desistiram sentirão uma renovação de força, de propósito, de identidade espiritual. E por quê? Porque o Espírito Santo estará agindo intensamente, preparando o povo de Deus para os dias finais. Quando a noite espiritual se torna mais escura, o Espírito acende mais lâmpadas. Quando o mundo perde o rumo, ele levanta guias espirituais. Quando a verdade é atacada, ele fortalece aqueles que a amam. Nada disso é coincidência. O céu nunca permanece passivo diante da escuridão. O céu sempre responde com luz. Esse despertar também virá como uma sede pela palavra de Deus. Em uma época em que as pessoas buscam respostas em todas as fontes erradas, surgirá em muitos um desejo inexplicável de ler a Bíblia, de compreender as Escrituras, de ouvir a voz de Deus com clareza. Será como uma chama interior que diz: volte, ouça, caminhe comigo. Essa sede será uma marca clara daqueles que estão sendo preparados para permanecer firmes quando vier a grande tribulação espiritual do mundo. Outra característica desse despertar será a restauração. Pessoas que carregavam feridas profundas serão curadas por dentro. Corações que estavam partidos serão restaurados.
Laços familiares serão reconstruídos. Casamentos serão fortalecidos. Rancores serão deixados para trás. Não será algo forçado, será fruto da presença de Deus entrando onde antes havia dor, orgulho ou divisão. Porque quando Deus desperta seus filhos, Ele também os cura. Haverá também um despertar da coragem. Não a coragem humana, impulsiva, mas uma coragem espiritual, fruto da convicção. Pessoas que antes tinham vergonha de falar de Jesus começarão a testemunhar. Pessoas que antes temiam críticas se levantarão com firmeza. Pessoas que pareciam frágeis se tornarão colunas espirituais em suas famílias, em seus círculos de amizade, em suas comunidades. E tudo isso acontecerá enquanto o mundo caminha para o caos. É precisamente esse contraste que revela o mover de Deus. Quando a humanidade estiver mais perdida, o povo de Deus estará mais firme. Quando muitos rejeitarem a verdade, os filhos de Deus a abraçarão com mais paixão. Quando a fé de muitos esfriar, aqueles que permanecerem despertos brilharão como tochas. E talvez você já esteja sentindo esse despertar. Talvez sinta que Deus tem falado com você de uma maneira diferente. Talvez perceba uma maior sensibilidade espiritual, um desejo crescente de orar, de buscar, de entender. Talvez suas emoções tenham se intensificado, sua consciência esteja mais alerta, seu espírito mais sensível. Isso não é coincidência, isso é despertar espiritual. Porque Deus está chamando seus filhos para um posicionamento. Ele está separando aqueles que são seus. Ele está fortalecendo o que estava fraco, reavivando o que estava apagado, limpando o que estava sujo, despertando o que estava adormecido. Esse despertar também será uma preparação para a vinda de Cristo. Não uma preparação baseada no medo, mas na expectativa, na esperança. No more. Jesus não retorna por um povo aterrorizado, ele retorna por um povo desperto, um povo que o espera, um povo que mantém a fé mesmo em meio ao caos, um povo que não se curva diante das mentiras deste mundo, um povo que conhece sua voz. E se você sente esse movimento dentro de você, saiba, Deus está chamando você para algo maior, para viver o fim dos tempos não como alguém assustado, mas como alguém preparado. Não como alguém perdido, mas como alguém guiado pelo Espírito. Não como alguém que apenas observa as profecias, mas como alguém que faz parte do seu cumprimento. Porque antes que chegue a grande noite, Deus está acendendo as luzes. E uma dessas luzes pode ser você. A porta estreita e as decisões que definem a eternidade. Nos dias de Jesus, muitos ouviam sua mensagem, muitos o seguiam, muitos o admiravam, mas apenas alguns realmente decidiam trilhar o caminho estreito de que ele falava. Esse caminho que não promete facilidades, que não seduz os sentidos, que não alimenta o ego, mas que transforma o coração por dentro e prepara o crente para enfrentar a verdade do fim dos tempos. Porque, no final, o que definirá o destino eterno não será a quantidade de religiosidade que uma pessoa acumulou, mas as decisões reais que tomou, os passos concretos que deu e a sinceridade com que permitiu que Deus mudasse sua vida. Jesus disse claramente: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que leva à perdição. Embora muitos tenham ouvido essas palavras, poucos sentiram o peso real de seu significado. A porta estreita representa aquilo que exige renúncia, aquilo que exige disciplina espiritual, aquilo que confronta os desejos e quebra o orgulho. Não é um caminho que se impõe, mas um que se escolhe. Ninguém chega ao reino por acaso. Ninguém atravessa a eternidade por acidente. Há uma decisão diária, uma entrega constante, um sim repetido uma e outra vez ao chamado de Deus. E no contexto do fim dos tempos, essa verdade se torna ainda mais urgente, porque Jesus ensinou que nos últimos dias o amor de muitos esfriaria. As pessoas correriam atrás de suas próprias verdades, ignorando a palavra. Buscariam prazer em vez de propósito, conforto em vez de compromisso. E é por isso que a porta estreita parece cada vez mais estreita. Não porque Deus queira dificultar a entrada, mas porque a cultura do mundo se afasta cada vez mais da essência do reino. Para caminhar pela verdade, é preciso coragem. Para permanecer firme, é preciso convicção. Para avançar, é preciso uma fé que não desiste. O verdadeiro discípulo não é aquele que apenas ouve falar do fim, mas aquele que se prepara para ele. Aquele que vigia seu coração, que cuida de seus pensamentos, que não negocia aquilo que Deus estabeleceu como santo.
Aquele que vive como se cada dia fosse uma oportunidade para se aproximar mais do Pai. E quando olhamos para os ensinamentos de Jesus, vemos que ele não buscava multidões confortáveis, mas corações transformados. Ele chamava à entrega, não ao espetáculo, à fidelidade, não à aparência. E esse é o espírito da porta estreita. Mas, apesar de ser um caminho difícil, Jesus o descreve como o único que leva à vida. E eis um belo mistério. O que parece estreito a princípio se torna amplo no espírito. O que parece sacrifício se transforma em liberdade. O que parece perda se torna vitória eterna. Porque toda renúncia feita por amor a Deus abre espaço para que sua presença preencha a vida de uma maneira que nada no mundo pode oferecer. Nos últimos tempos, muitos sentirão medo, confusão e instabilidade. Mas aqueles que escolheram a porta estreita caminharão em paz. Não porque não haverá problemas, mas porque seu alicerce não será abalado. Jesus comparou aquele que ouve sua palavra e a prática a um homem que construiu sua casa sobre a rocha. Virá a chuva, soprarão os ventos, os rios transbordarão, mas a casa permanecerá de pé. Essa é a segurança eterna que somente o caminho estreito pode oferecer. E, ao prosseguirmos com esta reflexão, o Espírito Santo nos lembra de algo crucial. A porta estreita não é um símbolo de exclusão, mas de amor. Deus não está fechando o caminho. Ele está apontando claramente para que ninguém se perca. Ele está advertindo com ternura, chamando com paciência, convidando com misericórdia. Mesmo hoje, mesmo agora, ele continua a estender a sua mão e dizer: se ouvirdes a minha voz, não endureçais os vossos corações. A verdade sobre os últimos tempos não é apenas um chamado à compreensão, mas à decisão. Uma decisão que cada espectador deste vídeo deve considerar. Não basta conhecer a profecia, é necessário abraçar o propósito. Não basta temer o fim, é necessário caminhar em direção à vida. E esse caminho começa em uma porta estreita, sim, mas sempre aberta para aqueles que sinceramente buscam ao Senhor. Conclusão: um chamado ao despertar antes do amanhecer final. Se você chegou até aqui no vídeo, deixe-me dizer algo do fundo do meu coração. Pouquíssimas pessoas chegam ao fim de uma reflexão tão profunda. E se você está aqui, não é por acaso. É um sinal de que Deus está despertando algo dentro de você, algo que estava adormecido, algo que precisa despertar antes do amanhecer final da história da humanidade. Você perseverou, você ouviu, você permitiu que essa palavra entrasse em seu espírito, e isso já o diferencia da maioria. Porque muitos começam, mas poucos permanecem. Muitos ouvem, mas poucos deixam a verdade transformar suas vidas. Hoje, quero convidá-lo a fazer uma declaração de fé nos comentários, não como um mero gesto, mas como um verdadeiro compromisso espiritual. Escreva: Senhor, desperta meu coração para a tua vinda. Que essa declaração não seja apenas palavras, mas um eco da sua alma. Um lembrete de que você deve estar pronto, alerta, firme, com os olhos abertos e o espírito sensível para reconhecer a voz do bom pastor mesmo em meio ao ruído do mundo. Se este vídeo tocou sua vida, inspirou você, desafiou você ou aproximou você um pouco mais de Deus, peço que dê um gostei. Não se trata de números, vaidade ou aparências, é porque cada vez que você curte, o YouTube mostra esta mensagem para mais pessoas que estão perdidas, cansadas, feridas, confusas nestes últimos tempos. Juntos, podemos levar luz onde há trevas, esperança onde há medo e verdade onde há engano. Sua simples ação pode transformar vidas que você jamais conhecerá. Convido você também a compartilhar este vídeo com sua família, seus amigos ou qualquer pessoa que esteja passando por um momento difícil. Talvez essa pessoa precise ouvir agora que Deus ainda está chamando, que ainda há tempo para voltar, que ainda há esperança antes do fim. Seja um instrumento nas mãos do Senhor. Deixe que Ele use sua vida para tocar outras vidas. E se você ainda não se inscreveu no canal, agora é o momento perfeito. Aqui você encontrará histórias, reflexões e ensinamentos que nutrem a alma, fortalecem a fé e ajudam você a caminhar com mais confiança em um mundo que se torna mais incerto a cada dia. Inscrever-se não é apenas seguir um canal, é se comprometer a manter seu espírito nutrido. É decidir que você não quer seguir em frente sozinho, mas acompanhado pela palavra de Deus. Também recomendo que você assista aos outros vídeos que temos aqui.
Cada um foi criado com amor, oração e dedicação para alcançar seu coração de uma forma profunda. Se este vídeo o edificou, garanto que os outros também podem. Não pare por aqui. Continue aprendendo, continue crescendo, continue fortalecendo seu relacionamento com o Senhor. E antes de terminar, quero convidá-los para um momento muito especial. Quero que permaneçam em silêncio por alguns instantes, aí mesmo onde estão. Fechem os olhos, respirem fundo e permitam que a presença de Deus toque seus corações. Deixem a música de fundo acompanhá-los. Deixem o Espírito Santo ministrar a sua vida. Talvez Ele queira falar com vocês, confortá-los, corrigi-los ou simplesmente envolvê-los em sua paz. Permaneçam em silêncio por alguns segundos. Deixem que a verdade semeada neste vídeo crie raízes profundas. Deixem que Deus cele cada palavra que ouviram hoje em suas almas. E lembrem-se, os últimos tempos não são uma mensagem de terror, mas uma mensagem de preparação. Não são uma ameaça, mas um convite. Não são trevas, mas luz para aqueles que caminham com Cristo. Aqueles que estão nele não devem temer o fim, porque, para eles, o fim é apenas o começo.